Se até então você achava que perder alguns quilinhos ia elevar sua autoestima, deixar você se sentir mais bonita, mais aceita, mais padrão, eu sinto muito te informar que o buraco agora ele é muito mais embaixo. Porque não basta mais só ser magra. O shape da vez é ser atlética. Os padrões de beleza estão cada dia mais impossíveis de serem alcançados. E isso tem um motivo. E tal qual Maia Massafera já falava, gente rica ou francesa ou que entende muito de moda é apaixonada por magreza. De 2022 pra cá, todo mundo sentiu uma necessidade imensa de emagrecer, urgente. Pra ficar mais saudável? Não. Pra ficar mais bonito, mais aceito, mais bem visto. Porque a magreza está na moda. Ou melhor, estava. Até então, até essa época, dependendo da quantidade de quilos que você precisaria perder ali para entrar naquela forma que você gostaria, levava um tempo, demorava um tempo, era um processo, semanas, meses, até anos, meu bem, demorava. E até ali, 2019, 2020, 2021, se você quisesse emagrecer, dependendo da quantidade de quilos que você queria perder, você tinha dois caminhos. Ou você ia para o caminho normal, né, de fazer exercício, que era um processo, demorava semanas, demorava meses, às vezes até anos para atingir o resultado, ou você caía na faca, você ia para um procedimento estético, uma cirurgia plástica e afins. Até o dia em que nós, meros mortais, conhecemos o Ozempic. E esse medicamento, ele começou a ser comercializado ali em 2018. Mas ele se popularizou principalmente no Brasil em 2023. E tem até um artigo da Folha de São Paulo, que eles também fizeram essa conversa no podcast deles, falando mais como funciona esse medicamento. E o Ozempic nada mais é do que o nome comercial de um medicamento chamado semaglutida. Ele foi criado originalmente para tratar diabetes tipo 2, mas também tem sido usado para emagrecimento, porque ajuda a controlar o apetite. Eu tenho certeza que nessa altura do campeonato, você já deve saber o que é o Ozempic, você já conhece pelo menos umas 3 pessoas que fazem o uso desse remédio. E ou seja, a pessoa ela sente menos fome e logo ela come menos e logo ela emagrece mais rápido. Um detalhe muito importante também é que esse é um medicamento que é vendido sem receita. Então, basta ter dinheiro de ir lá e comprar. Óbvio que é interessante, se você tiver indicação médica, conversar com seu médico. Mas assim, nada impede também da pessoa ir lá e comprar, encomendar. E até aí, nada bem, mas a gente finge que tá tudo bem. Quando falamos de comportamento social, existe um distanciamento de padrões de beleza dentro das classes sociais. E detalhe, eu tô estudando mais sobre consciência de classe, sobre comportamento de consumo e assim, cara, todo dia é um soco na boca do meu estômago. E aí, com essa facilidade de acesso ao Ozempic, que ajuda a emagrecer, e essa urgência extrema de emagrecer rápido, todo mundo começou a usar esse recurso. Em geral, começou a aparecer super magrinho, desde as celebridades, quando a gente olha nos tapetes vermelhos, por exemplo, antes e depois. Algumas até falam abertamente sobre isso, que realmente fizeram uso do Ozempic, outras não, preferem não se pronunciar. Mas até a micro-influenciadora que mora aí na rua da sua casa, ela já pode até estar usando o Ozempic, fazendo uso disso, ou sentindo a necessidade de emagrecer urgentemente, porque virou uma febre global e acessível a todo mundo. E aí que mora o problema. Ficou acessível demais. E quando a gente fala de distanciamento social, a gente tem que pensar que, para o pobre ter o mesmo shape do rico de forma acessível, isso para eles é quase uma ofensa. Porque se a elite, né, os bilionários, eles tentam ao máximo se distanciar ali da classe média, classe baixa, da grande massa, que somos nós os meros mortais, a aproximação em relação ao padrão de beleza é inaceitável. Vamos ver! Vamos ver! Agora é que eu quero ver! Vamos ver quem cai aqui! E tem até um artigo científico muito interessante sobre isso, do Cortez Pagan, do jornal de pesquisa científica The Science Survey, que fala o seguinte: se a magreza perder a sua exclusividade, a definição de beleza poderá sofrer uma transformação significativa, rompendo completamente com o que conhecemos. E tudo isso começou, não foi de agora. A gente já tem uns sinais sobre isso ali, começando no início de 2024, com a estetização da comida e o uso inapropriado da comida também
para publicidades. Ou seja, ela sai dos nossos pratos e vai para as vitrines. Óbvio que isso é problemático de um ponto de vista sustentável, mas também econômico. É mais um indicativo da crise imensa que a gente está vivendo. Que até a comida, ela está sendo elitizada. A escassez, ela está cada dia mais próxima da realidade da grande massa. E tem até um vídeo aqui no YouTube da Júlia Beneduzzi que ela fala exatamente sobre isso. E o vídeo é maravilhoso, eu te convido a assistir depois que você terminar esse vídeo aqui também, porque ela dá o contexto histórico e ela fala da problematização dessa romantização do desperdício de comida que a gente está vivendo agora. Eu vou deixar o link na descrição e enquanto eu faço a pausa para a água, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Falando mais do shape, do físico mesmo, a gente também não pode deixar de fora a influência da moda quando se trata de imagem pessoal. Eu até fiz um vídeo também no TikTok ano passado, na época das Olimpíadas, falando o quanto o esporte ele está dominando a moda, o quanto essa influência ela está sendo assim clara para todo mundo. E a gente percebe isso tanto pelas collabs, o aumento das colaborações entre as marcas, mas também com os atletas, sempre buscando para esse lado esportivo. E eu também já até indiquei aqui para vocês, eu referenciei ele no vídeo, tudo a estética que tem aqui no canal, que eu fiz também falando sobre isso, que tem um artigo na Vogue de março aqui da França, que fala exatamente sobre isso. New Sportswear, que é relacionado, que até a pessoa que escreve o artigo fala que 2025 ele vai ser um ano super esportivo, queira ele ser ou não, porque está na moda. Assim, se não pelo shape, pelas roupas. Mas quando a gente fala realmente do novo padrão de beleza, com certeza isso é relacionado ao shape. Às vezes não fica tão evidente, mas assim, quando a gente começa a ver os sinais, tá bem clara a mensagem. Eu vou até colocar aqui para vocês, os desfiles de primavera-verão, por exemplo, de 2025 aqui em Paris, foram recheadas de looks esportivos, deixando bem a entender que o esporte, essa questão de você ser mais atlético, de você ser essa pessoa realmente que pratica um esporte, que treina, que tem esse corpo total saudável, até para usar esse look, até para pertencer a essa parte da moda, é o que vai estar mandando. Porque aqui no contexto fashion, a gente pensa que tem a influência, né, da roupa em si, mas também a influência da vibe, do lifestyle, do pertencimento a esse grupo. E impacta diretamente no corpo, trazendo como novo padrão de beleza esse corpo tonificado, malhado, magro, mas acima de tudo, atlético. E a gente consegue perceber que essa padronização ela já começou. E o mais próximo que a gente tem para ver isso acontecendo de fato ali ao vivo e às cores é as influenciadoras digitais. Algumas das grandes influenciadoras digitais que temos no Brasil, por exemplo, elas já estão totalmente nesse shape mais atlético. Vou até colocar uns vídeos aqui pra gente ver. Eu não tô falando que elas são da elite, mas assim, elas estão muito mais perto do que eu e você, por exemplo. Aqui, óbvio, ela tá mostrando a bolsa, né, o unboxing da bolsa, mas percebe que ela faz isso de maiô, deixando bem claro ali, mostrando de fato o seu corpo atlético, malhado, tonificado, torneado, bronzeado, perfeito. Um corpo super difícil de se chegar. E não só ela. Tem esse vídeo aqui da Lívia também. Qualquer semelhança, mero fato. Outra também que deixa muito claro que esse é o novo padrão de corpo é essa quase querida aqui. Com essa barriga extremamente trincada, as pernas torneadas, os braços torneados. Isso daqui não é mais sobre ser magra. E eu nem tô colocando hate nenhuma delas, Deus me livre, longe de mim. Eu estou falando pra você abrir o olho em questão dessa padronização do novo padrão de beleza. É porque assim, a gente às vezes não tem muito acesso ao que realmente a elite, a galera que tem dinheiro, os herdeiros estão fazendo porque eles nem postam, sabe? E se posta é tudo privado, eles nem gostam de estar conhecido. Mas as influencers, grande parte delas, ou estão muito perto dessa galera, ou tenta chegar perto dessa galera, tenta copiar, tenta se assimilar, sabe? Com esse tipo de comportamento. Então, quando já vai chegando ali nas grandes influências, a gente vê que isso vai baixando, vai baixando, vai baixando, até chegar em todo mundo,
já conseguimos perceber uma padronização dessa questão de que o corpo magro, ele não é mais o corpo ideal, não é mais o corpo da elite. Agora é o corpo atlético, esse corpo slim, esse corpo malhado. E a gente consegue entender, perceber essa distanciação social, porque o remédio, o Ozempic, ele não vai te dar esse resultado. Ele pode até ajudar a pessoa a emagrecer, mas não vai conseguir chegar nesse resultado, chegar nesse estilo de corpo, nesse shape slim. Para conseguir almejar, para chegar perto de ter um corpo torneado desse, esportivo desse, vai muitas horas de academia, de treino, vai personal, vai nutricionista, vai meses de processo, tem que ter tempo para investir, que é uma coisa que a grande massa não tem. Pensa assim, se você trabalha das 8 às 18, de segunda a sexta, fora que você tem que lembrar que você tem que acordar ali mais ou menos 1 hora mais cedo, às vezes você demora 1 hora para chegar no trabalho, e vice-versa também na volta, a gente tá falando ali das 6 da manhã às 8 da noite, o seu dia todo santo fucking dia ocupado. Como é que você e eu e a grande massa, como é que faremos para treinar desse tanto e chegar nesse shape? Pensando que assim, tem casa para arrumar, tem criança para cuidar, tem louça para lavar, tem comida para fazer. Não dá, entendeu? O pobre, ele não tem esse tempo, essa moeda de troca para investir, para conseguir chegar a esse padrão de beleza. É por isso que ele é tão almejado e está sendo, né, fincado agora na nossa era de distanciamento social ali entre o corpo perfeito da elite e a grande massa. E é isso que faz esse corpo atlético ser exclusivo, ser difícil, porque ele vai precisar de um tempo, de um processo, de uma dedicação que a grande massa, que o pobre, por exemplo, não tem. Porque não é mais só um remédio, não é mais sobre emagrecer, só emagrecer. É você ficar com a barriga trincada, é você ter o braço bem definido, a sua perna bem definida, a batata da perna desenhada. Então esse novo padrão de beleza relacionado ao corpo, ele mudou, está mudando e a gente vai ver ainda mais as mudanças dele de agora em diante. A gente tem que lembrar que não é só sobre ser, é sobre pertencer. E o corpo atlético, ele é um símbolo de status. Aqui, a esse ponto, a essa altura do vídeo, eu faço uma pergunta para você, na qual eu venho me fazendo essa pergunta também e eu quero saber a sua opinião. Você acha que nós estamos realmente progredindo para ter corpos mais saudáveis, levando em consideração o wellness, né, que foi a grande macro tendência ali depois de 2020, que é a tendência do bem-estar, do estar bem consigo mesmo? A gente está progredindo, buscando cada vez ter mais um corpo saudável, ou nós só estamos substituindo padrões de beleza impossíveis por outros padrões de beleza impossíveis? O que você acha que está acontecendo? Porque é uma questão que eu também venho me colocando. E assim, eu sei que tudo isso que eu estou falando aqui com você, que essa nossa conversa, é tudo muito novo, tudo muito especulativo, o Ozempic ainda está estourando, mas assim, o meu medo é que quando esse corpo atlético, ele chegar ali mais a todo mundo, esse novo padrão de beleza, e criar essa urgência de ter esse corpo malhado, esse corpo bem definido, em vez de todo mundo ir para academia e realmente participar do processo, fazer o processo de emagrecimento ou de deixar o corpo mais slim e tal com um profissional, em vez de fazer isso, a alternativa seja correr para procedimentos estéticos de novo. Porque às vezes pode até não ser mais barato, mas é mais rápido. E o problema do padrão de beleza é que ele cria essa urgência de pertencer. Então assim, se é mais rápido, então vamos fazer, sabe? Vai aumentar a quantidade de procedimentos estéticos ou criar novos procedimentos estéticos para conseguir atingir a esse novo corpo ideal, esse novo corpo padrão, esse novo corpo slim. A gente tem que lembrar que o pobre sempre dá um jeito, gente. Sempre dá um jeito de imitar. A gente sempre dá um jeito. Olha só o que aconteceu aí esses dias. Esse expose da China, tudo que virou. Inclusive já tem até vídeo aqui no canal sobre isso. Então a gente sempre dá um jeito de encostar ali na rabeira. Minha preocupação, genuinamente, seriamente, será que a gente vai usar os procedimentos estéticos para isso? E cada dia que passa, eu tô aumentando mais meu pensamento crítico, tentando entender mais.
se eu realmente quero pertencer, se eu realmente quero ter esses tipos de corpos de padrão de beleza e tal, ou se realmente eu estou sendo influenciada e manipulada. E aí, ano passado, aconteceu uma coisa muito interessante comigo, porque quando a gente entra nessa paranoia, você percebe que tem que malhar, tem que malhar, tem que malhar pra ficar bonito, em vez de malhar pra ficar saudável, a gente cria alguns gatilhos e uma rotina super tóxica. Ano passado me deu uma louca de que eu queria emagrecer, de que eu queria ser atleta, de que eu queria estar com o shape dos meus sonhos. E aí eu me inscrevi no Pilates, na yoga, e tava fazendo corrida e caminhada de manhã e exercício em casa. Porque eu ainda não achei uma academia aqui perto que eu gostasse. Pensei, agora vai, eu vou emagrecer, vai dar tudo certo. E assim, gente, eu tava comendo salada e malhando, e aquela coisa louca, aquele desejo, aquela vontade. Aí o que aconteceu comigo? Quase morri. Tive uma mielite, tive que ficar hospitalizada por meses. Não por conta disso, mas com certeza essa rotina tóxica que eu criei pra mim, pra tentar atingir um padrão de beleza, foi uma coisa que ajudou a piorar o processo da doença que me atingiu. Nesse momento foi quando eu realmente parei pra refletir, falei assim, nossa, mas por que é que eu tava acabando comigo, sabe, pra atingir um padrão de beleza que eu achava que eu precisava estar daquele jeito? Hoje em dia, eu ainda estou tentando me aceitar. A autoaceitação é um processo, ela demora muito tempo. Mas assim, eu já não tô mais correndo atrás desses tipos de gatilhos, e não tô me deixando influenciar tanto mais, sabe? Por conta disso. E aí, quando começa a bater mesmo a dúvida, eu venho aqui no meu painel e leio essa frase aqui, ó. Essa daqui. Para de ser doida, Giovana. Eu falo pra mim mesma no diferente espelho, para de ser doida. Muita coisa que tá na internet é com a intenção de vender. Tanto seja procedimento estético, quanto lifestyle, quanto produto, quanto serviço, não importa. Tudo e todo mundo quer te vender alguma coisa. Eu estou filtrando mais até as ideias que estão sendo apresentadas para mim, para eu não trazer isso como verdade e sofrer com isso depois, que foi o que aconteceu comigo ano passado. Então, por isso que eu consegui pesquisar e entender um pouco mais sobre esse novo padrão de beleza, com esse novo olhar de quem realmente vai ficar de fora. Não porque, porque para mim é impossível, mas porque eu não quero, porque eu acho que isso tem um comportamento social muito maior por trás. Não é mais só sobre ser saudável, na minha opinião. E aqui eu faço o convite para você também olhar mais à sua volta e olhar com mais atenção ao conteúdo que você consome na internet, se isso está te deixando influenciar alguma coisa, principalmente quando se trata de autoestima, quando se trata de padrão de beleza. Porque essa migração de padrão de beleza sempre vai acontecer devido a esse distanciamento das classes sociais. Isso acontece e ponto. Mas como ele tá no comecinho, dessa vez a gente já pode treinar mais o nosso pensamento crítico, o nosso olhar, para enxergar se isso realmente vai criar uma necessidade, uma urgência de você emagrecer, de você entrar em forma, ou se é mais um padrão de beleza passageiro. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Escreve aqui pra mim se você já sofreu com algum tipo de pressão social em relação a padrão de beleza, em relação ao seu corpo. Vamos conversar sobre isso, sabe? Tem umas coisas que a gente faz tabu sem precisar ser. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Pra mim é sempre uma honra conversar aqui com você. Eu te vejo no próximo vídeo.